Ai. Oi, um excelente dia. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu já vou te pedir para você chegar. A gente está aqui direto do Movie Studio, no canal da Manancial. Então, eu vou te pedir para você deixar seu like aí. Se inscreve no canal, porque tem muita gente que acompanha, mas não se inscreve. E eu já vou te falar que hoje é papo que você vai gostar, porque é papo de internet, é papo de futuro e papo de presente. Porque, gente, eu gosto muito de uma frase, que é ou você é ponto com ou você é ponto fora. E muito você bom. Pode ter a profissão que for, você pode ser advogado, dentista, médico, profissões diferentes, que você fala, eu não preciso estar na internet. E eu vou te dizer hoje, você precisa estar na internet. A maioria das profissões, elas vão morrer a longo prazo. E algumas, se elas não estiverem na internet, o médico, a profissão de médico não vai morrer, não é isso. Mas algumas profissões, se elas não estiverem na internet, elas não vão atingir outro público, outro mercado. Quando a gente precisava realmente de um dentista, de um médico, a gente ia pedir uma indicação. Geralmente era assim. Hoje a gente vai muito no Instagram. A gente quer um profissional. E eu estou te falando isso porque não é só um profissional de produto físico ou de um local. A gente quer uma indicação de um outro profissional, de um outro nível até de profissional. A gente vai no Instagram. A gente vai na rede social, porque a gente quer ver a comunicação desse profissional. Então, estou te falando isso para poder introduzir o episódio de hoje. A gente vai fazer um excelente episódio para explodir sua cabeça, no sentido de você é ponto com ou você é ponto fora. Não é o tema, tá? Eu estou só introduzindo. A gente vai falar hoje. Vou receber aqui nesse estúdio incrível Vanessa Cascardo. Sabe o que eu acho mais legal? É que eu já recebi a Vanessa lá no podcast e hoje a gente vai fazer um formato totalmente diferente para poder realmente deixar uma mentoria para você. Sabe o que eu gosto de falar? Pega um papel e uma caneta, porque eu sou assim, tá? Eu sou consumidora de podcast. E aí, se eu tiver num podcast que eu falar, caraca, eu preciso anotar isso aqui. Isso aí. Minha agenda, meus post-it, gente. Se um dia eu preciso fazer um story disso. É cheio de post-it, de insights e de ideias e de chaves que a gente precisa virar. Então, eu vou te pedir para você chegar, pegar teu papel aí, que eu vou receber hoje aqui com muito amor, com muito carinho. Vanessa Cascardo, Vanessa Social Media, especialista em Instagram. Vanessa vai te dar uma aula hoje de por que você tem que estar no Instagram, qual é a tendência do Instagram para os próximos anos, o que é a profissão social media. Como é que você pode, talvez, ingressar nessa profissão, né, Vanessa? Talvez você vai estar assistindo a gente e falar, cara, eu quero me tornar social media, eu quero trabalhar de casa. Então, a gente vai desmistificar um monte de coisa aqui nesse bate-papo de hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Rafa, pelo carinho. Amei o seu ponto com, ponto fora. Eu amo essa frase, tá? Exatamente isso. Usa pra vida também, ponto tá? fora, por favor. Porque é exatamente isso, né? A gente tá numa vibe, numa era, num momento que não dá mais para negligenciar a importância do digital para qualquer negócio. E essa semana também eu vi no próprio Instagram um rapaz, né? Apareceu lá para mim no Explorar, que as coisas aparecem. Ele fez uma brincadeira com a inteligência artificial. Ele criou logos das marcas famosas com os próprios produtos das marcas. Então ele botou lá, criou um prompt, como a gente chama, o comando que a gente dá. E aí os comentários eram muito assim. Dentro do post ele falava de criatividade, né? Que hoje a gente tem criatividade, usar a inteligência artificial a nosso favor e tal. E as pessoas ficavam assim, isso não é criatividade. Criatividade, isso aí não foi você que fez. Mas eu digo que hoje uma ideia vale muito mais do que outra coisa. Porque a ideia, o que sai da sua mente, ninguém tira, não pode fazer. Não faz. E aquilo deu um murmurinho danado, então aquilo deu um movimento, as pessoas muitos gostaram, né, da criatividade que teve no formato que ele criou ali, mas não foi criado por ele, mas a ideia foi. E nenhuma inteligência artificial funciona se a gente não dá o comando certo. Então, a nossa ideia, a nossa mente, ela tem que estar em movimento e somar com o digital. Então, não tem como a gente estar fora desse mundo hoje. As coisas estão acontecendo muito rápido. Eu sei que muitos profissionais, muita gente se assusta e fala, meu Deus, está muito rápido mesmo. E vai ser cada vez mais rápido. Então, não tem mais tempo. Acabou, gente. É ponto fora, né? Essa frase é boa. Sabe o que eu vi, Ivan? Que nos próximos anos, muitas profissões que existem hoje, a gente voltar um pouquinho para o passado, sim. Cobrador de ônibus, algumas coisas elas já não existem realmente mais. Mas a gente vai viver uma era de realmente uma ruptura maior ainda de profissões que não vão mais existir. Exatamente. Então, a gente tem que começar a estudar as profissões do futuro. Eu gosto muito de falar isso também, profissões do futuro, que elas já existem hoje, mas que o futuro vai comandar essas profissões. E eu acredito que social media vai ser uma das profissões que vão comandar o futuro. Queria que você começasse dizendo o que é um papel no social media? Como que você enxerga o mercado do social media e o que ele realmente faz? Ele cria post no Canva? Uma profissão completamente nova, né? Assim, que eu caí aqui de paraquedas, assim, inicialmente. E eu falei assim, caraca, eu quero isso pra minha vida, quando eu comecei a estudar marketing digital. Eu quero trabalhar com isso. Eu comecei a estudar marketing por outros propósitos, né? Por outros objetivos que eu tinha, porque a gente tem que estudar. E eu falei, caramba, eu quero trabalhar com internet.
E eu quero trabalhar com isso. E aí a profissão social media chegou para mim, assim, por uma demanda que foi surgindo muito organicamente. E eu acho que é muito isso também, a gente sentir, quando eu falo lá dos comentários contra a inteligência artificial, que isso não é criatividade. Esses comentários, eles te deixam assim, ó, eles fecham sua mente. Então, você precisa abrir a mente e olhar, pô, tem uma coisa aqui, sabe? Foi assim que aconteceu comigo com social media. As coisas foram acontecendo, a profissão foi surgindo, eu nem sabia o nome da profissão e quando eu vi já era social media. Ah, que legal. E muita gente vai passar por isso se tiver um olhar atento. Sim. Né? Se tiver um olhar atento, porque são novas profissões. São as profissões do presente, do futuro. E elas vão chegando sem avisar. Quando você vê, você está ganhando dinheiro com uma coisa que você nem sabia que era possível ganhar dinheiro com aquilo. Então, é mais ou menos isso. E o que eu vejo da profissão social media? É uma profissão do presente, como você falou, que vai abrir caminhos para o futuro, porque as redes sociais, elas não vão dar ré. Elas não vão parar, né? Elas não vão parar. Então, se não for o Instagram hoje ou amanhã, vai ser outra rede. A gente tem que estar muito atento a isso. E é uma profissão incrível. É uma profissão que dá a possibilidade de você trabalhar de onde você quiser, né? Aquela máxima do digital. É o clichê, mas um clichê que é real, né? É real, muito real. É engraçado, porque eu vi a gente tá nesse meio, né? A gente Sabe por que eu tô falando isso? Eu tive trabalhando da Disney. Exatamente. Então, é um clichê real. A gente vê muito bem. Eu comecei a profissão pensando que eu poderia trabalhar em qualquer lugar. Hoje eu trabalho em todos os lugares. É mais ou menos isso mesmo. Não dá pra gente achar que é fácil, porque o mundo digital também vende muita coisa fácil. Não Sim. nada é fácil, né, gente? Olha. Tem um outro aí que dá sorte no caminho e para um ou outro vai ser fácil, mas para a grande maioria as coisas exigem trabalho, exigem dedicação. Horas de estudo para poder entender o mercado e entender a demanda, certo? Então você vai trabalhar de onde você quiser mesmo e vai trabalhar de todos os lugares, né? Tem até um meme que eu tava comentando que é na piscina, o cara na piscina trabalhando, e é mais ou menos isso. Mas é muito interessante isso, a liberdade. Eu sempre trabalhei em CLT, fui funcionária pública e eu tinha muita limitação. Como eu era professora, janeiro e julho eram os momentos que eu podia sair, né? E hoje eu posso sair a qualquer momento. Se eu falar assim, vamos ver, a semana que vem vamos. Eu vou pegar meu computador, meu celular e vou, né? Claro que dentro da minha profissão, dentro do social media, vai exigir que você tenha o presencial muitas vezes, junto com o seu cliente, mas tudo é muito, muito flexível, tudo é muito tranquilo, assim, nesse sentido. Então dá para você trabalhar de todos os lugares, sim. E é uma profissão incrível, é uma profissão que eu tô aqui por isso, que eu quero levar essa profissão para outras pessoas, para os jovens, para quem deseja mais liberdade, para quem deseja começar algo novo, que enxergue nessa profissão realmente uma possibilidade, porque me tornou, assim, nossa, abriu caminhos incríveis para mim. Mudou a vida, né? Mudou minha vida completamente. Você falar de professora a social media, hoje você é professora de Instagram. Exatamente. Mas é uma mudança grande, né? Porque você muda comportamento, muda a forma de trabalhar. Mas eu queria que você explicasse, por exemplo, para quem não conhece, talvez que vai assistir um pedaço do nosso episódio, o que faz no social media? Quais são as competências dele, né? O que está dentro do escopo do social media? Social media é uma profissão que é o gerenciador de redes sociais, né? Ele trabalha gerenciando e cuidando de perfis de empresas, de negócios, de experts dentro das redes sociais. Então, como você falou no início, toda empresa precisa estar no Instagram. Todo profissional precisa estar no Instagram. E é uma demanda que muitos não conseguem dar conta, né? Então, existe a necessidade e existe a dificuldade em você executar. E aí o social media entra. Ele entra como um suporte, como um profissional que vai atuar gerindo essas redes, gerindo essas mídias, cuidando dessa parte, né, de criação de conteúdo, que a gente trabalha com o marketing de conteúdo, que é realmente o que dá certo hoje, né, para você atrair pessoas novas, para você se posicionar. E o social media ele vai estar ali atuando, criando, pensando, identificando as demandas, criando os conteúdos, né, fazendo a captação desse material para cuidar e postar nas suas redes, seja qualquer um que for, tá? A minha especialidade hoje é Instagram, mas TikTok é uma rede que tá assim, né? Super potencializando. Acho que as próximas gerações, talvez o TikTok ele cresça mais ainda, porque ela é uma rede jovem, apesar de hoje a gente estar lá também, mas ela é uma rede que o jovem está muito atento, né? Então provavelmente no futuro, acredito que uns 5, 10 anos, talvez ela seja realmente a maior, ela passe o Instagram, porque esse público vai querer estar lá. Sim. Então é uma rede que a gente tem que estar com o olhar atento. O próprio YouTube, que a gente está aqui no YouTube, o YouTube é uma rede de conhecimento, é uma rede muito mais densa, né? A gente chama de conteúdos mais longos, né, Vanessa? Mais denso, então assim... Mas existem profissionais que estão gerenciando YouTube, canais, né, de outras empresas, de outros negócios. Enfim, então o LinkedIn, que é muito mais profissional, mas a gente não dá conta de cuidar ali, de estar se posicionando. Tem social media de LinkedIn. Então é um profissional que cuida das redes sociais dos negócios. Mas a gente não se limita a isso, tá? O social media, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a profissão. Tem uma esteira de produtos que a gente pode ter também de início, para empreendedores menores que não tem como terceirizar. Então ele pode dar uma consultoria para esse
para esse profissional, ele pode dar cursos, ele pode trabalhar com captação ao vivo, em eventos, né? Então, é o social media, mas tem o story maker, que é uma outra profissão, mas está tudo meio que interligado, né? Então, a gente tem diversas ramificações aí dentro da profissão de social media, né? Você acredita que todo mundo, todo profissional, todo empresário, ele tem que estar no Instagram? Ele deveria estar alimentando o Instagram com o seu conteúdo ali, com esse marketing de conteúdo? Eu acredito. Acredito muito, porque hoje, né, a gente fala da atualidade desse momento, tudo muda a qualquer momento, como eu falei, TikTok vem aí crescendo, mas hoje o Instagram é a rede mais profissional. Então, assim, se você perceber, é nos detalhes, como eu falei, o nosso olhar atento. As pessoas estão divulgando seus Instagrams, elas não estão divulgando seus TikToks, nem os seus canais no YouTube, elas estão divulgando normalmente seu Instagram. O próprio estúdio, o Movie Studio, vai divulgar, tem ali, ó, o Instagram do Movie Studio, não tem ali o TikTok, não tem... Então, o Instagram ele é muito forte. Ele é muito hoje, ele é profissional, ele é um espaço onde você realmente vai gerar credibilidade dentro do seu negócio. Então, se o Instagram é vazio, né, não que você não vai ser um péssimo profissional por isso, tá, gente? É um processo de entendimento, mas hoje, quando tá vazio, ele causa um desconforto na sua audiência, no seu público, naquilo quem te procura, né? Ontem, eu vi um comentário, eu faço parte de uma comunidade de profissionais, mulheres, empreendedoras, e aí uma postou um vídeo que a cliente dela de Pilates... brincou e falou assim, olha só, você pode me postar no seu Instagram? Pode gravar a gente? Então, assim, o cliente ele já tá super aberto. Ele quer ser visto no Instagram da marca também, que ele gosta, né? Então, assim, é muito interessante. Hoje eu gerencio perfis de escola, perfis de empresas, perfis de profissionais de educação, nossa, são muitas áreas. De produtos, papelaria. Então, assim, dentro das escolas, por exemplo, né? A gente tem o pai preenche lá, né, o direito de imagem da criança, do seu filho. Eu tenho nas escolas, sei lá quantos mil alunos tem nas escolas, nas duas, né? São uma creche, uma escola de 6º ao ensino médio. Tem 1 ou 2 alunos que não autorizaram a imagem. Os outros, além de postarem, né, é muito engraçado, né, fazem questão, os pais ficam chateados, o filho não aparece. Cadê meu filho na rede social da escola? Filho? E quando a gente posta o filho sozinho, falando alguma coisa, é um orgulho, é um compartilhamento, assim, a família quer. Caramba, que legal você contar isso. Muito legal, muito legal. Então, assim, existe um movimento, até o próprio cliente, do meu cliente, ele quer estar ali, ele quer aparecer, ele quer participar. Porque existe essa consciência mesmo coletiva de que é bacana, de que faz parte, né, desse momento. É muito interessante isso. Eu queria que você dissesse quem precisa começar, o profissional... Eu, Rafa, gostaria de começar uma profissão digital e gostaria talvez de me tornar social media. O que eu preciso para começar? Qual é o caminho? Eu preciso fazer uma consultoria? Eu preciso contratar um profissional? Eu preciso de uma mentoria? O que eu preciso para começar já a gerenciar uma rede, a pensar nesse negócio? Nisso como um negócio mesmo. Pensar como... eu quero ser profissional. Eu gosto da profissão, achei interessante. Eu quero isso para minha vida, quero trabalhar com rede social. Primeiro que existe muita demanda. Por quê? Se todo profissional tem que estar na rede social, e é uma demanda muito grande para o profissional... A gente precisa de muito social media, tá? Então, assim, é um mercado que... É igual professor, né? Todo mundo precisa estudar. Então, profissão é uma profissão que não acaba nunca. Pelo menos assim, a gente não consegue enxergar isso muito a longo prazo ainda de acabar. Então, né? eu posso só fazer se você me permitir fazer até compartilhar uma visão. Se você que está ouvindo a gente aí, ouvir alguma coisa parecida de que esse mercado está inchado, esse mercado está muito difícil, não tem como, não acredite, por favor. Não tem como. Não tem como. Assim como todo mundo precisa estudar, então, professor é uma profissão que a longo prazo a gente não consegue ver muito o fim ainda, né? Tem gente que fala, vai acabar quando? Não sei, porque é um profissional extremamente importante para qualquer área. A educação não vai acabar nunca. Você quer ser social media, você precisa estudar. Mesmo que seja um professor da graduação, do básico, enfim, é uma profissão importantíssima. Alguém tem que ensinar alguém para aprender, né? Então, social media é isso. Todo profissional precisa estar no digital. Essa frase, né, o ponto com ou ponto fora. Eu vou usar isso o tempo todo. Oba! O ponto com ou ponto fora. Então, você tem que estar dentro. E você precisa de gestores. As profissões cada vez mais... Aí tem muito profissional que está fora ainda, está ponto fora. Então, esses profissionais vão começar a chegar também, porque eles vão percebendo cada vez mais. E aí, a profissão, ela é ampla. Então... Para começar, a gente vai precisar de muito profissional social media, a longo prazo. Muito. Então, você tem demanda. E aí, acho que você pergunta. Não tem problema, a gente volta. Eu queria saber como é que a pessoa pode começar. E ela tem uma dúvida aí, como é que eu começo? Então, primeiro, você tem que gostar de rede social, né? Você tem que gostar desse mundo, porque primeira coisa, eu assim, tem os jovens principalmente, eu vejo muito isso, os jovens, eles precisam
olhar esse mundo digital como uma possibilidade. Eu acho que muitos já olham. Mas como não só oportunidade como ser, de negócio, isso, né? Não só como ser influenciador. Só, eu quero fazer... Porque você fala para as crianças hoje, né? Quer ser youtuber. E beleza, tudo bem. É o que eles convivem, o que eles veem. Na nossa época, a minha família, todo mundo é professor. Eu queria ser professora. E fui. Quando você nasce na família de médicos, você normalmente quer ser médico. Você tem muito o que você vê como referência. Influência, criança. sim. Então, a televisão hoje em dia, a criança vê youtuber o dia inteiro. Ela vê um monte de criança fazendo, ela fala, eu quero ser youtuber. Beleza, mas você vai crescer, sua mentalidade vai evoluindo. Então, para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, existem outras profissões digitais, né? A Rafa é host, gente. Sim. Rafa, depois eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Por favor. Né? Quando é que a Rafa pensou, assim, que a vida dela mudaria, que ela seria host de podcast? Será que você pensava em ser, sei lá, apresentadora de jornal, de rádio de carro, né? De rádio FM algum dia? Nunca. Mas aí, não sei, né? Mas talvez aí chegou o podcast. Nossa, eu quero fazer isso. Então, profissão nova. É verdade. Né? Hoje você vive disso, né, Rafa? Sim. Vive disso. Então, esse é o seu negócio, é a sua vida. Então, talvez a Rafa de 15 anos atrás, ou 10 anos, nunca imaginava estar aqui. Né? E eu também nunca imaginava estar aqui. Eu sempre quis fazer uma coisa nova. Desde que eu era professora, eu nunca, assim, eu falei, eu não quero terminar minha vida professora, não porque eu não amava, tá? Mas é porque eu queria. Acho que a nossa geração, né, 30 mais, 40 mais, aí dessa geração aí que é millennial, né? Acho que nós somos um pouco inquietos para fazer coisas novas e tem muita gente fazendo transição mesmo. Muita. Né? Depois dos 35, então tem muita mulher fazendo transição de carreira. É realmente uma realidade da nossa geração, né? E aí eu sempre tive esse negócio, quero mudar, o que é que eu vou fazer? Mas nunca pensei nessa profissão e aconteceu porque é nova mesmo, né? Eu abracei isso. Então, você quer começar, você precisa gostar de rede social, né? Ter esse interesse, gostar desse mundo digital, que eu acho que é uma coisa que os jovens realmente já estão super por dentro. Você precisa fazer. Você precisa começar a mexer nas ferramentas. Então, existem algumas ferramentas fundamentais de edição, vídeo. Você precisa saber fazer. O que hoje é muito intuitivo, né? E muito simples de fazer. E você precisa estudar o básico de uma rede social. Qual rede você quer gerenciar? O que você quer trabalhar? Então, você precisa conhecer aquela rede. Estudar. Por isso que eu falo que eu sou especialista em Instagram. Sim. Porque é o que eu estudo hoje, né? Eu não posso dizer que eu sei fazer YouTube. Eu sei editar vídeo, eu sei fazer um vídeo. Mas eu não sei a estratégia por trás do YouTube. Eu não estudo YouTube, né? Eu sei o que eu vejo, né? Como todo mundo vê ali pra gente fazer. Mas a fundo mesmo eu estudo o Instagram. Então, escolher uma rede, estudar essa rede. Você pode fazer mais de uma rede? Pode, não tem problema nenhum. Né? Mas quanto mais especialista você é em alguma coisa, melhor você fica. E isso eu aprendi lá no começo, porque eu falei assim, eu tenho que me posicionar. Porque as pessoas vão querer que você faça tudo. E no começo você quer agarrar tudo, né? E não dá para agarrar tudo, você tem que saber o que você quer. Há umas 2 ou 3 semanas, uma influenciadora entrou em contato, perguntando se eu fazia media kit, se eu dava assessoria. Eu trabalho muito com influenciador, porque eu faço a ponte entre as marcas e os influenciadores. Só que eu sempre estou do lado da marca. Eu sei, mas eu recebo media kit para analisar, para fazer essa ponte. Eu poderia aceitar ser assessora dela, é uma influenciadora grande aqui em Nova Iguaçu, mas não é a sua expertise. Entendeu? É uma oportunidade de trabalho ali, que eu deixei de lado. Então, ó, assessor de influenciador. É trabalho, sabe, gente? Tem muita coisa. O influenciador precisa de alguém para auxiliar ele. Eu sou social media, eu poderia fazer isso. Não fiz, não é o que eu faço agora. Então, a gente precisa focar, porque existe muita coisa pra gente fazer, tá? E ler e escrever, porque isso é o que eu acho que faz mais falta hoje dentro da profissão. Eu hoje, com muitos clientes, preciso de pessoas que me ajudem. E eu tenho muita dificuldade de encontrar onde está o problema maior na escrita. Então, assim, não ache que você não precisa mais estudar, né? Não precisa ler, não precisa aprender, não precisa escrever. O texto, a escrita, por mais que a gente tenha muito suporte. A inteligência artificial, gente, ela soma muito. O ChatGPT. Então, você pode jogar lá, ele vai te ajudar, ele vai te direcionar, ele vai te dar ideia, ele vai... Mas, no final, você precisa ter o olhar atento, porque você não pode entregar erro pro seu cliente, pelo amor de Deus. Então, isso é muito importante, tá? Saber o mínimo do português, escrever bem, ler. E o erro e a conexão, né, Van? Porque a gente sabe, no fundo, quem gosta, então, quem estuda um pouco a leitura, a escrita, quem gosta de ler... Sim. A pessoa, ela conhece um pouco mais, mesmo que seja IA, ela conhece uma escrita mais humana. Exatamente. Essa escrita que atravessa o outro. Eu leio um texto e eu falo, cara, isso aqui... Ainda que tenha sido uma base de eu sei que foi fulano que escreveu, porque tá muito bom. Exatamente. Sabe? Tá muito no detalhe da dor, tá muito no detalhe do desejo, que não tem como só escrever. Não tem como. Então, você precisa saber escrever e a IA tá ali para somar, para corrigir o texto, para, às vezes, resumir uma ideia. Se um texto ficou muito longo, resumir uma ideia, depois você pegar aquela ideia resumida e colocar de novo no papel com a sua linguagem. Então, assim, a IA ajuda muito, mas a gente precisa saber escrever e
com essa coisa da tecnologia, o jovem talvez tenha essa dificuldade, então já fica aí para você ter atenção com isso, porque vai ser um grande diferencial no futuro. Porque as pessoas não querem mais, né? Querem tudo fácil. E não as coisas não são fáceis, a gente precisa ter atenção, trabalhar, se dedicar para ser um profissional diferenciado. Então, a escrita é algo que vai ser um diferencial no futuro. Quem sabe escrever bem, quem sabe se comunicar bem, porque as pessoas querem tudo muito mastigado, né? Então, isso é importante também. Então, é isso. Gostar de rede social, buscar aprender a rede social mesmo, de verdade, estar ali atento a ela, produzir. E aí começa com você. E foi assim que eu comecei, então eu super indico. Começa no seu perfil, sabe? Começa se posicionando ali. Tem social media que não posta? Tem, gente. Mas assim, vai ser cada vez mais difícil, porque... Assim como todo profissional. É uma vitrine, né? É uma vitrine. Se você está falando pro médico que ele precisa estar na rede social, por que você não vai estar? Entendeu? Então, assim, começa a produzir no seu. Já começa entrando, sou social media. E começa a postar, mesmo sem cliente. Porque foi assim que eu comecei. Tá? Foi assim, eu sou social media, gente, eu quero isso pra minha vida. E comecei ali a produzir conteúdo. E o primeiro trabalho que eu fiz não foi de gerenciamento. Não, na verdade foi, mas era pra uma amiga de graça. Eu fazia da loja que eu tinha, meu primeiro perfil, e fazia de uma amiga que não cobrava nada, porque ela viu ali, né? Você sabe, me ajuda, né? Então, eu tava ali ainda como... Nem era social media. Mas o primeiro trabalho que eu ganhei dinheiro mesmo foi consultoria. Então, assim, por quê? Porque é um ticket menor. Então, começa a se posicionar e vai vendo ali o que você pode fazer. Tem esteira. Por mais que você não faça tudo, você precisa ter uma esteira para atender, né? O cliente que não tem como gerenciar ainda, iniciar. Então, a gente vai devagarinho se organizando para começar os primeiros clientes a chegarem. Mas se posiciona. Isso já é, para mim, acho que já é uma dica de ouro. Como que você olha essas profissões que a gente até compartilhou nesse combo até de trabalhar juntos? Então, sua profissão você é especialista em Instagram, social media, especialista em Instagram, mas você citou, por exemplo, o Story Maker. Sim. Como é que faz para poder encontrar essas profissões, conhecer um pouco mais dessas profissões e até fazer parceria, né? São muitas profissões novas, né, que estão surgindo, como a gente conversou aí, falando da Rafa e do host de podcast, que é uma profissão. Então, você ter o seu próprio podcast, ou você não precisa ter o seu próprio estúdio, você pode usar o estúdio de outra pessoa e ser a host desse estúdio, enfim... Inúmeras profissões, né? E dentro dessa coisa do gerenciamento existem muitas áreas, né? Menores. Eu, por exemplo, hoje trabalho com criação de conteúdo, marketing de conteúdo orgânico. Então, qual é o meu foco? O que eu vou entregar para a empresa que me contrata? Eu vou analisar aquele Instagram, a gente vai organizar aquele perfil de forma estratégica, com aquele olhar que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo de trabalho. A gente vai... criar o conteúdo ali, ver qual a linha de conteúdo que a gente vai trabalhar, quais são os valores da empresa, do negócio. Eu entro assim, é muito engraçado que meus clientes falam assim, eu tenho uma cliente que ela é uma escola de música. Você entende tudo de música já, né? Não entendo nada, gente. Bota uma tecla, vê o que é dó. Eu não sei. Mas quando eu tô ali produzindo, eu sou aquela pessoa. Eu preciso pensar como a pessoa que é o dono do negócio. O que ela precisa mostrar para o cliente dela? O que ela precisa chamar a atenção ali? O que é o melhor que ela faz? Então, eu vou escrever um texto sobre a importância da musicalização na infância. Eu vou estudar, pesquisar, ler. No final das contas, eu não sei qual é a importância assim, de verdade. Eu não sou especialista nisso. Mas eu vou entregar para ela um texto como se fosse escrito por ela. Então, esse é o objetivo. Então, eu faço isso. Eu vou lá, olho o perfil, entro naquele negócio, estudo aquele negócio, estudo o cliente. E eu crio conteúdo para conectar essa marca com esse cliente, de forma organicamente, que é muito difícil hoje, né? A gente sabe que hoje, como está muito profissional, se você não investir em outras áreas também, você vai ficar ali no posicionamento. Não tem problema nenhum, já é o passo fundamental se posicionar na rede social, tá? Mas é isso que eu entrego, o posicionamento, entrego o alcance, porém o alcance, né, tem um limite, porque a gente tem hoje o tráfego que vai potencializar isso, tá? Então, mas eu faço esse trabalho de criação de conteúdo, marketing de conteúdo, entrega orgânica, organização, posicionamento da empresa, tá? E a gente parte para outras áreas que tem social media que faz. Tem social media que é social media e gestor de tráfego, por exemplo. O que é o gestor de tráfego? É quem vai trabalhar com as campanhas, quem vai trabalhar impulsionando aqueles conteúdos, né? Fazendo toda a gestão para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tanto pelo Meta quanto pelo Google. Enfim, gestor de tráfego tem uma ampla olhar de trabalho. Ele é muito mais técnico do que o social media, normalmente eu, no caso, que sou muito mais a emoção, estudar, o orgânico, entender. Dá para juntar os dois? Dá. No meu caso, não deu certo. Eu vi que o tráfego pago não era para mim. Então, hoje tem uma pessoa que faz o tráfego comigo. E aí a gente vai formando aquela equipe, né? Sim. Aí vai virando já social media, marketing, empresa. Então, a gente precisa olhar pra gente também, entender o que a gente quer fazer. Dá para fazer mais de uma coisa,
sem perder o foco do que você acredita, né? Então, eu faço a consultoria, hoje eu faço gerenciamento, mas eu não faço gestão de tráfego. Eu faço impulsionamento dos conteúdos que eu produzo, né? Quando o cliente não quer investir no tráfego, não está no momento, não está lançando nenhuma campanha, não quer vender muito naquele momento. Enfim. Então, a gente faz assim. E tem o gestor de tráfego que vai fazer só a parte do tráfego. No meu caso, a gente divide muito bem isso. E aí, é uma outra profissão. Gestor de tráfego dentro das redes sociais. Meta, Google, né? Enfim. Existe a pessoa que faz a captação com vídeo, Story Maker. Você pode ser só Story Maker. Você pode trabalhar só com captação de vídeo. Eu faço os dois. Então, eu também sou Story Maker dentro do social media. Eu escolhi também abraçar isso. Então, sou eu que faço captação de vídeo, sou eu que gravo, sou eu que edito. Eu sou editora de vídeo também, sabe? Então, olha quantas profissões que você pode fazer mais de uma ou não. Tem social media que não faz captação. Sim, não vai até o cliente para gravar. Não vai. Ou ele tem alguém na equipe, ou o cliente manda, enfim. Aí você vai pensar do seu formato. Vai dizer, eu não sou habilidosa para gravar, não quero fazer foto. Não precisa. Você vai contratar alguém para trabalhar na sua equipe, ou você vai terceirizar isso para alguém, ou você vai falar para o cliente, eu faço toda a estratégia, eu crio conteúdo, mas eu não faço captação. Existe, então, o Story Maker entra nessa área aí também, que pode somar junto com você. Existe copywriter. Eu escrevo. Eu acho que escrever é fundamental para eu entender o conteúdo do cliente. Como eu falei, escrever faz muita diferença. Mas existe profissional que só escreve, tá? Então, você pode contratar um profissional, você pode entregar para o cliente o conteúdo e ele vai fazer a parte de legenda. Tudo é acordado, tudo é, né, entre você e o cliente. Mas eu gosto de escrever, então essa é uma parte que eu também amo fazer, né? Eu amo fazer captação, eu amo estar em contato com o cliente. Eu amo escrever, eu amo fazer uma legenda. É uma parte muito assim, que eu entro ali no conteúdo, tenho o direcionamento daquele conteúdo, acho que soma muito com o que eu produzi. E eu gosto de produzir, né, o conteúdo, as artes e tal. O que eu faço hoje que eu não gosto muito, que é a parte que eu em breve vou terceirizar. É operacional mesmo, né? Que é fazer contato, mandar eu já terceirizo a parte do financeiro da minha empresa hoje, graças a Deus, então eu não faço essa parte. A gente precisa conhecer um pouquinho de tudo, mas eu fiz por muito tempo. Então, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer a parte do financeiro, pagar conta, emitir nota fiscal, emitir boleto para o cliente, porque eu acho muito chato, isso toma tempo. E a próxima etapa é essa parte do Instagram mesmo. Agenda post, analisar métrica, isso eu faço ainda, mas eu quero terceirizar em breve. Então, também tem essa etapa dentro da profissão. Enfim, né? São muitas coisas que você pode fazer. Acho que eu esqueci alguma, não sei. Não. Copyright, Story Maker. A gente falou das principais que fazem esse ecossistema com relação à criação de conteúdo e entregar o social media, né? Exatamente. Ô, Van, quanto tempo tem dessa caminhada de você fazer essa transição de carreira hoje a olhar para isso tudo como realmente um grande negócio? Tem quase 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora, esse ano, que eu comecei, assim, né? Que eu caí na profissão. Então, eu acho até curta, né? Foram 20 anos dando aula. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que estou no começo. Tem muita coisa para gente gravar ainda. Apesar de achar que já 5 anos é uma boa jornada, né? É uma excelente jornada, mas eu te perguntei isso até para a pessoa entender que você fez uma transição e olha, assim, em 5 anos você começou a agendar os seus posts, começou a aplicar em você. Exatamente. Começou a ter as suas próprias provas sociais, começou a gerar o conteúdo, a gerar o resultado, e aí começou a ter cliente. Então, possível. É possível. Se você pensar, 4, 5 anos na faculdade. Verdade. Então, para você se formar uma profissão, você precisa de tempo. O legal do digital é que você já começa fazendo e estudando ao mesmo tempo. É que a gente consegue encurtar um pouquinho o tempo para algumas ações. Para algumas ações. Hoje eu faço MBA em marketing também. Não acho que precisa, tá, gente? De verdade, assim, eu faço uma questão de querer voltar para esse mundo acadêmico e entender um pouco da profissão marketing. Porque você fica um pouco com uns buracos, né? E aí eu quis fazer, mas, assim, dá para social media sem fazer faculdade. Não tá me agregando em nada de verdade na minha profissão social media. Agrega como um repertório para outras coisas, né? Para outras coisas, projetos futuros que eu tenho também. Mas para o que eu faço hoje, não, assim, eu tô fazendo a faculdade, eu falei assim, gente, por que eu entrei nisso, meu Deus? Porque dá trabalho, né, a gente estudar, e o estudo acadêmico, ele é muito diferente do curso. E eu tô muito na vibe curso, eu gosto muito desse formato, assim, eu realmente, né, entrei nesse mundo, eu amo um curso de tudo. Eu já fiz curso... Se você olhar minha Hotmart, meu perfil, eu tenho curso de tanta coisa. É de venda, eu tenho curso de receita, aprender a cozinhar, que eu não sei, mas tá lá o curso. Eu tenho curso de emagrecimento, que eu comprei ano passado na Black Friday. Eu tenho curso de... Aí de digital tem um monte, social media, marketing digital. Eu acho que o curso, assim, com profissionais, eu acho isso incrível. Porque você aprende com quem faz, né? Com quem dá a mão na massa. Não que o professor não faça, a gente é um professor acadêmico. Mas ele acaba saindo muito da realidade do dia a dia, né? Não tem jeito. Tanto que o MBA é muito engraçado, porque
é muito outro formato. É muito técnico, é muito analisar empresas e negócios, não sei o que lá, seria um texto. E é até um formato ainda um pouco antigo, descolado da educação que está hoje. Muito doido, assim. Como é que é diferente? Como é que hoje eu sinto... Minha última pós foi em 2010, que foi presencial, foi arte e cultura, lá em 2010 que eu fiz. Então, assim, eu tô desde 15 anos sem, né? Praticamente, sem entrar num estudo acadêmico. Aí eu volto no MBA. E é muito diferente. Então, assim, eu falei, gente, como é que pode, né? Eu amo os cursos. Então, assim, eu indico você a comprar cursos, a comprar... estudar com profissionais que estão ali atuando, porque a jornada é diferente. Ele vai te mostrar na prática, ele vai compartilhar com você os desafios da profissão na vida real. Ele vai te... Enfim, eu acho muito mais interessante. Encurta o caminho mesmo. Encurta muito o caminho. Você tem curso para social media? Ou para gerenciar as redes sociais? Então, eu tenho curso de criação de conteúdo, né, para empreendedores. E aí, agora, o próximo passo é a mentoria, que vai chegar em breve para social media. Então vai ser um acompanhamento mesmo para novos profissionais. Você vai pegar na mão dos profissionais que querem se tornar social media. Que aí não é a criação de conteúdo do empreendedor, que você acabou de dizer. Que é o que eu tenho hoje de cursos. Que já existe, que eu posso ir lá comprar e falar, eu vou criar meu conteúdo, não tem como te contratar agora, vou começar. Sim, vai começar. São cursos práticos, são cursos bem dinâmicos, porque o objetivo... Quando eu comecei meu primeiro curso, né, gravei também aqui no estúdio, que era muito longo, aquilo me incomodava muito. Porque era um curso longo, tinha muito de tudo. Era quase um curso para social media, para quem queria trabalhar com marketing. E o profissional, o empreendedor, é uma demanda a criação de conteúdo. Tanto que é dor, né? Dói. Tanto que ele quer alguém. Quando ele pode, ele já terceiriza. Ele precisa de uma coisa mais prática, mais dinâmica. Aí surgiu o Descomplique e Crie, que é um curso bem dinâmico. É planejamento, prática e ideias. Então, e vai lá e faz, né? Né? Então, ele vai ter lá como ele se organiza, para ele conseguir, dentro da rotina louca dele, ter o tempo para criar o conteúdo e como que ele vai planejar esse conteúdo. Então, são, assim, um roteiro, é realmente criar uma linha editorial prática, objetiva, que eu ensino a fazer. Depois ele vai aprender a mexer nas principais ferramentas, Canva e CapCut, né? Que são as ferramentas hoje que a gente utiliza para vídeo, para criação de artes. E próprio Instagram, que são aulas também que eu ensino no próprio, porque hoje tem como criar conteúdo direto no Instagram. Você bota a foto, você como escrever o texto, tudo lá, tá? Então, é para realmente otimizar isso. E depois ele vai aprender as ideias. O que eu vou fazer? Então, tem todo um script de ideias, de como ele vai produzir, de como ele vai colocar isso em prática dentro daquilo que ele aprendeu dentro do planejamento lá e estratégico. Então, é um curso bem prático. Um curso de... Acho que ele tem 3 horas e pouquinho no total. Você não vai assistir em 3 horas. É um curso para você sentar, pegar o caderno, anotar, fazer junto comigo lá no curso. Então, ele vai demorar um pouquinho mais por conta disso. Mas, assim, é muito dinâmico, né? E aí, a próxima etapa agora que eu estou partindo é para ser a mentora de novos profissionais. E aí, o formato que eu escolhi foi a mentoria, porque não foi o curso. Porque eu acho que a mentoria, eu vou conseguir compartilhar realmente o bastidor, eu vou conseguir abrir, eu vou conseguir sentar com aquele grupo que vai estar comigo e a gente fazer junto, sabe? Vamos montar agora o seu portfólio, porque a gente precisa de um portfólio. Vamos montar um contrato? Porque você precisa de um contrato com o seu cliente. Precisa de um contrato. Então, eu vou conseguir sentar ali e fazer todas as etapas para quando ele acabar a mentoria, ele tá pronto para aplicar, para atender o primeiro cliente dele com todos os processos organizados. Vai ser a mentoria, vai ser do zero? Tipo, eu nunca fiz, não sou social media. E aí você vai me tirar do zero, do ponto zero? Do zero. A única coisa que você precisa ter é gosto pela rede social, né? Precisa ter gosto, porque assim, você vai ter que aprender, né? A entender. Não tem como eu explicar tudo de Instagram. É um curso de marketing, é um curso de profissional. Então, você tem que gostar e tem que aí buscar o seu conhecimento de marketing também, que vai ter a base ali, mas vai ser muito superficial. Mas o profissional, ele vai sair com tudo que ele precisa para atender o primeiro cliente dele e já começar a profissão. Isso é muito bacana, né? Sabe que eu também sou a louca do curso, tá? Eu amo um curso. Eu tenho até que tomar cuidado, senão eu compro tudo que for possível. E eu quero comprar um curso agora de YouTube, que eu quero me tornar uma grande youtuber mesmo, de produzir conteúdo para o YouTube. Igual a gente produz para o Instagram, eu não produzo ainda conteúdo em massa para o YouTube. Eu quero produzir conteúdo em massa para o YouTube. Comecei ano passado, falhei de novo. A gente faz muito disso, né? A gente começa e falha. Eu falei, não, agora eu vou ser youtuber. Aí fiz o canal, fiz 2 vídeos lindos. E só. E eu tô falando isso até porque eu queria que você dissesse, porque realmente são muitas redes. E se a gente não consegue terceirizar, fica difícil para dar conta. Qual é a rede que você indica para as pessoas estarem? Então, eu só posso estar em no máximo uma rede agora, porque eu tenho minha demanda empreendedora, né? Eu preciso vender, eu preciso produzir, eu tenho que estar onde? Se você é realmente um profissional que você vende, né? Produto, serviço e local, ou até na internet mesmo. Acho que o Instagram é melhor, porque o Instagram hoje ele te dá ferramentas para você conseguir ter. É uma loja o Instagram, né? É uma nossa loja virtual. Você não precisa de site, se você não quiser. O Instagram consegue te dar todas as ferramentas que você precisa para o produto, para o serviço, para você atender seu cliente, para você
tá em contato com esse cliente, enfim. Então, o Instagram te dá isso. Agora, se você quer ser influenciador, né, se você quer se posicionar, o Instagram também é muito forte ainda, mas o TikTok também te dá um alcance muito bom. Então, para alcançar a gente do mundo todo, quer que o negócio viralize, quer que seu nome... O TikTok é uma rede muito boa. Se você é uma empresa muito corporativa, muito grande, né? Seu público é B2B, como fala a linguagem do marketing, você vai para o LinkedIn. Eu falei certo? É B2B, B2C, B2... Esqueci. É B2B mesmo. Você vai para o LinkedIn, aí tem um posicionamento mais profissional, mais de empresa. Se você quer trabalhar... Se você é um profissional, que você não vende nada, você é CLT... Gente, CLT tem que estar na rede social? Essa é uma pergunta boa, né? Muito boa. Sim, o LinkedIn é ótimo para isso. Para profissional. Eu sou um profissional, quero trabalhar numa grande corporação, numa empresa. Cara, se posiciona lá, tem vaga todos... Gente, eu recebo vaga todos os dias no social media. Isso é muito legal, né? As empresas querendo social media como CLT. Eu já vi muito isso também. Né? Então, se você... Vanessa, eu não quero ser empreendedor. Eu não quero ser social media, mas, tem um negócio, é muita dor de cabeça, é muito incerto, né? Eu tenho hoje 9 clientes ativos. Se um cliente sai, causa um impacto financeiro, enfim, como é que eu vou gerenciar isso? Tem a parte financeira, tem que estudar muita coisa, porque a empresa aí é uma empresa, mesmo sendo pequena. Como eu falei, hoje eu terceirizo o financeiro, daqui a pouco eu quero terceirizar, porque chega uma hora que você fica, né? Como diz aquele vídeo... famoso da Boca Rosa, né? Você é o gargalo da sua empresa, o gargalo do seu negócio. Chega uma hora que a gente não cresce, você é empreendedor, quer crescer, não tem essa veia. Eu quero ser no social media, mas eu quero trabalhar para empresa. Gente, tem todo dia empresa contratando no social media. E como o social media é um profissional muito empreendedor, normalmente, né? Quem tá nesse digital normalmente não quer, tem muita vaga. Porque, você vai se inscrever para uma vaga, às vezes o salário não compensa porque você já faz sozinho. Então, é só quem tem realmente o perfil de CLT que vai querer cumprir o seu horário, ganhar seus direitos, suas férias certinhas. Então, mas tem muita vaga, tá? E os salários não são ruins, não. Tá? São salários bons, porque é uma profissão tão necessária e tem muita demanda. Então, assim, mas se você é CLT de qualquer outra área, se quer crescer no seu negócio, é um engenheiro, mas não tem negócio próprio, vai para o LinkedIn também, se posiciona lá, porque tem vaga de tudo o tempo todo. Então, assim, tem que estar na rede social. Aí você vai pensar nisso. Agora, você quer criar um conteúdo mais denso, você quer se tornar um mentor. O youtuber é muito importante, né? Para você ter esse conteúdo mais longo. Ganhar dinheiro, às vezes, o YouTube ele monetiza, o Instagram não monetiza. Então, o Instagram tem a monetização lá, e muita gente me pergunta, assim, vem no meu direct. Vanessa, eu vi lá que tem monetização. Gente, a monetização do Instagram não é para ele te pagar. Ele não te paga, ele só te cobra. Muito bom. Ele vai te cobrar verificado, ele vai te cobrar... Impulsionamento. Ele só te cobra, tá? O que ele te dá é você poder usar aquele espaço lá para você poder viver, né? Então, assim, quem monetiza é o YouTube e o TikTok. Então, se você quiser ganhar dinheiro com o digital, com só o seu conteúdo, quer ganhar dinheiro com o conteúdo, vai pro YouTube, né? Se posiciona lá. Gente, nada é fácil, né? Mas tudo é possível. Quando você dá seu suor, sua vida, seu amor, sua dedicação. Então, tudo é possível. Então, é isso. Eu acho que essas redes, assim, acho que eu falei, faltou alguma? Acho que não, né? Não, acho que a gente falou um pouquinho... A gente falou um pouquinho de todas. Eu tô vendo muito pessoal agora começar no Quai. Eu não sei se fala assim o nome exatamente. Nem eu sei muito bem. Mas é uma rede que eu ainda não escuto as pessoas falarem sobre ela, assim, no detalhe. Não, tipo, como crescer, TikTok, como fazer... Né? Eu fiz no começo, quando abriu. Porque lembro que teve uma época que era mais famosinha. Eu acho que depois ele baixou, agora tá voltando, verdade, né? tá voltando. É bem parecido, pelo que eu sei, tá, gente? Não sei. Mas pelo que eu sei, é bem parecido com o TikTok. Então, uma rede tem ali uma similaridade, né? Entre as duas. Então, eu acho que o TikTok tá mais estabelecido. Porém, eu tava vendo uma aula ontem de um curso que eu faço, que a mentora falou, né? Deixa o seu @em todas, mesmo que você não use, para garantir. Olha como é louco isso, né? Pensando a longo prazo. Dependendo do seu nome, do nome do seu negócio, tem INPI, registrar marca, Paraná, Pururum, você faz tudo isso. E tem que garantir arrobas também, gente. Às vezes, se a sua marca é um nome mais comum, faz seu arroba em tudo para você não perder. Futuramente, cresce. Seu arroba tá ali. Já tá garantido que você vai ter. É verdade, seu nome da sua empresa já tá ali. Tem o Threads, tem o X, que são as redes mais de discussão. Eu não vejo muito ainda como redes profissionais, mas é uma rede muito importante de posicionamento, por exemplo, o X hoje, né? Eu tenho, mas aí eu apago, depois eu boto de novo, aí eu apago, aí eu vejo uma foca, boto de novo. Eu uso mais como consumidora, não me posiciono ali. Mas é uma rede para político, para essa área de posicionamento, você quer... Né, gerar discussões, debates, fóruns. Vai para lá. Então, assim, o Threads está numa pegada muito mais, assim, um pouco mais humanizada, um pouco mais desabafo, mas está ali também. O Meta investe sempre muito dinheiro em tudo. A gente não sabe se um dia o Thread vai ganhar o X, enfim. Então, tem essas questões que a gente tem que estar sempre atento. É isso, olhar atento para o mundo ao seu redor.
né? Não enlouqueça, não fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que estudar. Não é isso. É olhar com atenção. Viu uma coisinha que chamou a atenção, não negligencia, olha com atenção. Isso aqui, será que dá? É igual inteligência artificial. Eu não tenho hoje tempo de ficar estudando muito a fundo. Então, mas tô sempre atenta. Você tem um nome pra sua? Você chama a sua de algum nome, a sua inteligência? Não chamo a minha eu chamo de Lex. Falou, Lex Luthor falou, oi Lex, bom dia. Eu vi uma mentora que eu sigo que ela chama de chatinho. Achei muito legal. Bom dia, chatinho. Não chamo não. Eu chamo de Lex. Eu li um texto muito engraçado. Que a gente tá ficando doido conversando com o chat GPT. Eu converso com ele, deu bom dia e tal. Eu também. Aí ele falou que você é maluquice. Eu falei, caraca, será que eu tô ficando doida? Dá nome. Não, mas é legal, então, assim, eu, por exemplo, eu sei que tem como você criar. Não faço. Não, meu chat GPT é gratuito. Hoje eu pago o CapCut. Eu acho que é muito importante para quem trabalha. O investimento da sua empresa é muito legal, porque talvez você até pergunte, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas o que você precisa para começar também de ferramentas, né? Já adiantando. Algumas coisas tem que investir. É muito simples hoje você entrar no mundo digital porque o investimento é muito baixo. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu não investia em muita coisa. Eu só tinha um celular. Mas aos pouquinhos é bom você ir investindo, né? Então, o ChatGPT é uma ferramenta que eu não pago ainda, que eu não vejo necessidade de pagar. Eu uso gratuita. Mas eu estava pensando sobre isso porque nos cursos que eu faço, tem um curso só de inteligência artificial, que eu não estudo muito porque não tenho muito tempo ainda para entrar nessa área. Mas ele fala, você tem como criar robôs dentro do ChatGPT e cada robô vai ter um perfil. Então, pra gente que é social media, talvez seja interessante, porque a empresa tal tem uma coisa mais técnica, a empresa tal, você já vai criar ali o robô para trabalhar com aquela linguagem daquela empresa. Olha que facilidade que isso vai dar. Não faço ainda, mas existe possibilidade. E aí cada um vai ter um nome ali, né? Mas como o meu é geralzão, eu chamo só de chat. Oi, chat, bom dia, chat. Enfim. Então vamos começar, para aproveitar isso que você falou, pra gente falar um pouquinho, ainda mais que você vai pegar mentorando pessoas do zero. Quais ferramentas uma pessoa precisa começar? Para começar, ela precisa começar a ferramenta a conhecer, sabe? Sim. Porque aí, antigamente, precisava entender de Adobe, de sabe, Photoshop. Meu Deus. Que de verdade, é muito difícil. Para quem não é muito técnico. Quem é designer, né? Gente, é difícil. Hoje, as ferramentas, como você disse no nosso início, elas são muito intuitivas. Quais são as ferramentas para o social media precisa conhecer? Não tem como negligenciar. Não tem como, né? Não dá para fazer no Word, não. O Canva, a loucura dos profissionais de design é o Canva. Mas olha só, não fiquem assim, porque o mundo hoje é democrático. O designer... Cara, o design é design, né? Eu olho meus posts assim e falo para os clientes, é post orgânico, a gente usa esse termo, né? É um post muito mais... que não tem problema nenhum, tá? Porque a rede social hoje ela é muito mais orgânica mesmo. Essa coisa muito artificial, ela afasta, a gente precisa conectar, como você falou, na linguagem, na escrita, até no próprio design. Né? Hoje eu tô aqui com a minha blusinha de social media. Que é linda, eu quero uma. A gente não precisa... Eu adoro blazer, tá? Eu amo blazer, mas não é uma coisa que eu uso muito, só quando tá frio mesmo. Porque, assim... Não precisa ter aquele coisa formal hoje em dia. Tem que ser você. Se você é formal, se você né? Entendendo a sua estética dentro de cada negócio também, que a gente sabe que é importante, que as pessoas de imagens, que trabalham com imagem, que é uma área muito forte hoje também, vão te direcionar melhor. Né? Como que a sua imagem tem que ser, para qual profissional você quer atuar, em qual área, qual é o seu cliente, enfim, tudo isso. Porém, a gente tem uma leveza. Então, hoje na rede social, a leveza, ela conta. Mas o designer, cara, o cara que cria e as redes sociais, assim, de algumas áreas que precisam, o design vai ser sempre fundamental. E tem muito social media, que eu esqueci de falar, que trabalha junto com o designer. Né? Eu falei do editor de vídeo, esqueci de falar do designer. Então, assim, o designer, ele é um profissional que ele vai entregar o melhor que tem. Eu não crio logo, jamais me arrisco. Gente, é uma coisa que é uma demanda que sempre surgiu pra mim. Você sabe mexer no Canva, faz logo. Gente, eu não faço logo. Porque é muito feio o logo feito de Canva. E é real. Dá pra fazer uma coisinha bonitinha, às vezes melhor pra você começar? Dá, não vai também assim pirar, não tem fazer que pagar, nada. não fazer nada. Mas assim, não contraste um profissional que faz design de Canva. Eu já acho que não tem nada a ver. Design, a logo é uma coisa muito única. E só o designer vai te entregar uma logo legal, uma logo bem feita, única. Então, assim, se você quer criar a sua pra começar, comece. Mas eu não vou cobrar, eu nunca vou falar que eu faço logo. Porque eu acho que isso aí é uma ofensa aos designers. Sabe? Mas criar arte no Canva não é. O Canva é uma ofensa ao designer. Não é uma ofensa ao designer, né? Acho que tem espaço para todo mundo, né? Então, eu dou consultoria para o empreendedor que não pode gerenciar. Eu vou falar, não, ele não sabe fazer. Não, ele pode saber sim. Gente, tem muito influenciador que sabe mais de Instagram do que eu. Porque ele tá lá com 100 mil, 200 mil, tá crescendo, tá entregando, né? Ele sabe fazer. As pessoas sabem fazer as coisas hoje. Você vai estudar YouTube. Claro, a gente tem que estudar. Você vai estudar YouTuber para você potencializar isso, né? Porque tem muita gente já que tá grande, você quer chegar. Mas você tem que começar. E vai fazer do seu jeito, vai aprendendo e vai aprender fazendo. Então, assim, o Canva é muito importante. O Canva é
Cara, o Canva, eu sou muito fã. Eu também. Eu sou muito fã. Que ferramenta incrível. Essa semana atualizou, E democrática. Né? E vamos combinar que democrática. Isso é muito bom. Eu acho que a internet é isso. Concordo. Eu amo essa palavra. Eu acho que a internet é democrática. Eu acho que é um espaço de todos. Eu acho que não tá mais na mão da Globo dizer quem é bom para ser ator ou atriz. A Globo tá contratando os influenciadores. Cara, isso é incrível. Isso, assim, eu acho que não tá mais na mão do acadêmico dizer que você é um bom ou ruim profissional. Claro, tem profissões que sempre vai ter que passar, gente. Não tem jeito, né? Não vou passar por um médico formado em Grey's Anatomy. Não quero. Eu quero um médico na formado psicologia. na profissão, na faculdade, tá? Mas, assim, vamos olhar esse mundo sem preconceito de que, não tem nem diploma. Não diz nada, sabe? Dá pra você ser um ótimo professor de idiomas. Se você fala bem o idioma, se você sabe ensinar, tá nato em você. Você não precisa mais daquela metodologia. Dá pra você ser um bom social media sem ter estudado marketing. Dá pra você aprender marketing sem ter estudado marketing. Tá tudo bem. E dá pra você fazer bons trabalhos de designer sem ser designer, sem usar Photoshop. Porque o Canva é vida, tá? Mas cada um vai ter a sua qualidade. Aí você vai buscar o melhor que você pode ser. E se você sentir necessidade, eu preciso de Photoshop para ser o melhor, vai estudar Photoshop, vai ser designer, e tá tudo bem, tá bom? Mas tem espaço para todo mundo e a rede social é muito democrática, né? Isso é incrível. Eu amo isso também. Eu amo muito isso. É muito legal, né? E aí de ferramenta, a gente pensa no Canva. CapCut. Sim. O Canva e o CapCut eu acho que tem que ser pago. Porque o gratuito oferece muita coisa para quem trabalha para o seu negócio próprio. Mas quando você vai abraçar vários negócios, você vai precisar de ferramentas mais específicas que hoje não tem. Então, entregar uma qualidade de imagem, por exemplo. O CapCut hoje não vai te deixar baixar com alta qualidade se você não for pro. O Canva não vai te deixar baixar com alta qualidade se você não for pro. E você é um profissional. Então, assim, você não precisa de muita coisa, mas você precisa ter ferramentas. E olha que legal, o Canva, ele permite você ter equipe. Então, você pode dividir o valor com outra pessoa, com isso outra é pessoa, ótimo. Isso é muito legal. Divide a senha, ele divide o acesso, e você divide com outras pessoas, faz uma equipezinha e fica baratinho para todo mundo. E é um investimento muito baixo. Você imagina que para abrir qualquer negócio na era analógica, você tinha que ter um espaço no mínimo, né? Físico. Hoje você não precisa. Você precisa de um celular. Eu comecei só com celular, não tinha computador. Eu tinha computador, mas era muito velhinho e não funcionava bem, eu não gostava. Era muito engraçado porque eu não conseguia fazer nada no computador. Hoje eu não consigo trabalhar só com celular mais. Não dá. Então, o computador ainda é muito importante para mim. Mas não precisa. Só com o celular você entrega. Se puder comprar um celular melhor, de uma qualidade, principalmente para captação, porque tem o celular mais baratinho, ele vai travar muita fala quando vai gravar, então não vai ficar legal. Então, investir num bom celular, investir nessas duas ferramentas, Canva e CapCut, eu acho que já vai. Já dá para começar. Já começou. Precisa de microfone? Não precisa, gente. O CapCut limpa a voz, se precisa o Pro. Então, assim, o cliente você vai entregar um som bom para ele, sabe? Agora, tudo isso depois você vai melhorando, né? Vai investir num bom microfone, vai investir numa iluminação. Iluminação eu não uso. Não uso. Eu comprei lá, tem um ring light eu odeio. Porque eu também. Dá bolinha no olho. Gente, pelo amor de Deus. Ontem eu gravei um vídeo, eu acendi o ring light. Ainda mais você de óculos, né? Eu acendi o ring light, estava escuro. Eu queimou uma lâmpada e, enfim, né? Não troquei ainda. Aí eu fui gravar um videozinho pra postar na minha rede social, mas eu boto de lado. Aí apareceu um pouquinho aqui na pontinha do óculos. Não tem problema. Mas assim, eu não gosto de ring light. Também não gosto, não. Né? Eu gosto de bastão. Essas lâmpadas que o Felipe tem aqui no estúdio são maravilhosas. Então, assim, porque não vai te dar aquele monte de reflexo, enfim. Então, mas é bom ter. Então, a iluminação, o CapCut ilumina muito. Tirando a luz de um lugar muito escuro, que não tem uma luz artificial minimamente, aí você precisa de uma luz artificial boa, melhor. Mas se tiver uma luz artificial boa já, você consegue iluminar perfeitamente no CapCut. Então, não precisa. Não fica gastando seu tempo com dinheiro com isso, entendeu? Só mesmo se tiver um lugar muito escuro. Aí, quando você iluminar no CapCut, vai ficar uma iluminação ruim. Porque já vai gravar meio granuladinho, já não fica tão Olha que legal. dica boa, porque muita gente pensa que precisa ter muita coisa para começar. Não é preciso ter. Eu não tenho softbox, eu não tenho uma luminária, eu não tenho não sei o quê. Não precisa. Não precisa. Tripé, nada disso. Começa com a minha o mãozinha. telefone, com a ferramenta. Aí eu compro as coisas e às vezes eu não uso. Porque assim, o próprio bastão de luz eu comprei, aí eu levo, aí eu nunca uso. Porque eu acho que não faz muita diferença. Na hora que eu vou editar, eu vou conseguir iluminar tão bem aquilo, pra quê? Aí o tripé, talvez, hoje em dia, para alguns efeitos, é bom ter um tripézinho para você colocar, mas você também coloca o celular apoiado em algum lugar. Sempre dá certo. Não precisa carregar muita coisa, E eu escuto muito o pessoal que começou a fazer da forma que tinha, que dava, histórias assim, que a pessoa botava uma pilha de livros e botava o telefone, que a pessoa pegava uma lâmpada e botava um papel alumínio, já ouvi isso, tá? Botar um papel, não sei o quê, para poder iluminar, dar um fundo. Eu estou dizendo isso porque, assim, começa como você pode. Como a gente começa. Começa. Quero muito ser social media, quero gerenciar a rede, amo rede social, mas não tenho grana ainda. É começar. É isso aí. Né? Começar. O celular. E aí, essas duas ferramentas que vale a pena pagar para você usar esses recursos de iluminação bom e tal, para você não precisar comprar um monte de coisa.
limpar uma voz. E aí começa e entrega o seu melhor. Vovó, a gente sempre sabe que tudo que a gente pensa de média, ela vai sempre ser relativa. Mas você hoje acredita que no social media começando, ele pode, de alguma forma, atingir quanto por mês? 3 mil fácil. 3 mil fácil. Você consegue aí uns 5 clientes, já faz 3 mil. Dá pra, é muito bom, assim, o retorno financeiro. Muito legal. Não tem jeito, gente. É demanda, tem muita demanda. E eu tô falando isso porque a gente sabe que é relativo, o dinheiro, né? Cada um vai cobrar seu valor. Mas, ao mesmo tempo, pra pessoa pensar assim, mas será que vale? Vale. Vale muito, gente. Vale muito a pena, sim. Você pode deixar uma dica para como conquista um primeiro cliente? Então, vamos lá. Sua social media tá lá e eu acabei de fazer, vai agora. Isso é dica de mentoria já, hein? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é começar com quem tá perto, gente. Porque, assim, tem coisa... Gente, olha pro celular. Você começou como você se posicionou lá no seu Instagram. Começa com o seu, sempre com o seu, né? Então, assim, gente, qualquer profissão que você vai fazer, você vai no Instagram, o seu próprio Instagram, e você vai colocar lá, especialista nisso, isso, sou aquilo, faço isso. Você tem que tomar pra você como verdade. Você não tem nenhum cliente ainda, mas você já, né? Porque aí você já se posicionou. E aí é muito interessante, porque a rede social, ela potencializa muitas coisas. Outra coisa que eu acho incrível, tudo é muito na rede social. Então você vê 10 minutos da vida da blogueira, porque ela postou 10 pontinhos lá durante o dia. Cada pontinho aqui tem 1 minuto. Você achou que sabe a vida dela inteira. Você acha que, nossa, sei tudo da vida dela, eu acompanho ela. Você acompanha 10 minutos, gente, não se engane. A rede social, ela potencializa tudo, para o bem e para o mal, né? Então, assim, a pessoa teve um problema, tudo vira muito, né? Então, assim, se posiciona. E aí, você se posicionou, está gravando conteúdo, criando ali, você vai até a quem tem em volta de você. Chega dessas pessoas, fala assim, sou social media. Aí uma coisa que eu aprendi que faz muito sentido não cobra pouco. Faça de graça, mas não cobra menos do que você acha que tem que receber. Não é que você vai cobrar alto, não é isso, tá, gente? Óbvio que a gente tem que ter um processo de amadurecimento desse valor. Até hoje tem cliente ainda lá, tio, que paga pouquinho, porque eu comecei com aquele valor. E são clientes que eu gosto e mantenho. Mas, assim, o valor que eu acho justo, nada abaixo do justo. Por quê? Porque é mais difícil você triplicar um valor do que você falar assim, olha, eu vou fazer 3 meses grátis e a partir de tal eu vou cobrar o valor real, que eu acho que acredito, sabe? Então, isso é uma dica de ouro também. De ouro mesmo, adorei. É melhor fazer de graça e fazer assim, vou fazer pra você 2 meses pra gente testar e depois cobrar o valor justo por aquilo, do que você cobrar pouquinho e depois aumentar, porque a pessoa acha que você tá querendo lesar, tá crescendo, já quer me cobrar mais caro, entendeu? Então, melhor fazer de graça do que cobrar baratinho. Então, cobre um valor justo, se você vai começar cobrando já. Se não quer testar, faça para alguém de graça, né? Posso fazer? Eu tô começando, eu vou fazer por 2 meses. Determine tudo muito, assim, acordado. Porque as pessoas, a gente é assim, ser humano é assim. Ser humano sempre acha que fez mais por você do que você fez, ele te cobra e dá problema. Isso com tudo, né? Perfeito. Então, sempre tudo muito assim, gente, muita clareza. Né? Não é favor, eu tô começando, por isso que eu tô aqui, então eu preciso de você também, e eu vou fazer de graça, não é porque eu tô te fazendo favor, não, é porque eu preciso de fazer de graça, porque eu quero aprender também, praticar, entendeu? Então, tudo muito claro, clareza naquilo que você está entregando, é muito importante. E é isso, começa com quem está em torno de você. Vanessa, essa pessoa não quer gerenciamento, faz 10 conteúdos livres ali, né? Eu vou fazer 10 vídeos para você e vou editar com legenda e vou te dar. Enfim, começa com quem está em volta. O primeiro cliente vai ser provavelmente alguém que está perto de você. É difícil. Você não vai conseguir um cliente que nunca te viu se você não começou com a profissão ainda. É mais difícil. E aí você já gera, nesse meio do caminho, uma prova social, gera mais confiança. Exatamente. Né? Gera um portfólio para você. Um portfólio para você. E é isso. Aí vai trilhar seu caminho. Tem uma dica que você gostaria de ter recebido quando você começou? Essa do de graça. Perdida. Essa dica é muito boa, tá? Vale ouro. Eu comecei cobrando uma amiga, que hoje é minha amiga, ela super entendeu, mas ela ficou chateada comigo por um tempo, quando eu parei de fazer o dela, porque ela não tinha como pagar mais, eu não tinha mais como fazer por preço que eu cobrava, era muito pouco, muito trabalho. Entendeu? Então, assim, essa dica do de graça eu aprendi depois. E eu fiz uma de graça também, tá? Eu fiz uma de graça. E a primeira pessoa que quis pagar, que era uma pessoa próxima, eu cobrei barato. Gente, não valia aquilo, nem entendeu, sabe? E aí depois, quando eu falei pra ela que não dava, ela, mas poxa, gente, eu te ajudei no começo. Entendeu? Eu fui a primeira que a gente pagou, eu te ajudei no começo. E aí foi aquela coisa assim, de dívida, não dá pra dimensionar quem fez mais pelo outro. Não dá. Então, trabalho é trabalho, não é? Essa dica é muito de ouro. E se posicione sim, porque é isso que você vai vender pro seu cliente. Posicionamento. Como é que você não se posiciona? Tem muito social media que fala, não posto. Gente, pode ter várias pessoas que não postam, ganham dinheiro, não tem problema nenhum, tá?
Porém, é que a gente tá falando de futuro, de o que a gente vive hoje. Até quando você vai conseguir sustentar um negócio que você não posta, que você não tá na rede social, que você não sabe? Ou talvez até quando você vai conseguir crescer, se você não consegue que o cliente olhe pra você e fale, nossa, mas esse Instagram é muito... Porque o teu Instagram é muito bom. Ah, mas o Instagram é simples, tá? Mas é muito orgânico, bom. Mesmo assim, ele é muito bom. Mas eu tento entregar sempre assim. Quando eu vou fazer um conteúdo, isso é outra chave, como você fala, chave, né? Outra coisa que é muito importante. Não faz por fazer. Eu posso botar frases todo dia no meu Instagram. Eu posso filosofar sobre um monte de coisa. Mas não é a minha vibe, porque eu não sou um Instagram de motivação. Eu sou de prática. Então, tudo que eu vou criar, eu quero criar, assim, pra tu olhar aquele conteúdo e falar, caraca, obrigada, Vanessa, me ajudou. Eu falo isso, eu falo. Então, conteúdo eu elogio lá no comentário, né? Eu quero esse retorno, sabe? Porque, assim, claro, o conteúdo de gerar consciência é muito importante também. Bota na sua linha editorial aí. Você precisa gerar consciência pro seu cliente. Às vezes eu vejo os conteúdos seus, eu tô aqui por isso. Que a Rafa tá sempre postando. E eu tô sempre falando da consciência de você se comunicar. Eu falei, cara, eu vou fazer uma mentoria. Eu ia fazer mentoria, eu não pensei no podcast. Seu conteúdo me ajudou a pensar. Caraca, foi um comentário seu, na verdade, lá no meu. Olha só como é que é importante você também ter movimento no Instagram dos outros também. Porque é isso, você vai lá, comenta, você tem que ser visto. E nem sempre você vai ser visto pelo seu conteúdo aparecendo. Às vezes você tá lá no conteúdo do outro, a pessoa, nossa, caraca, fulano, esqueci que ela existe, sabe? Tá aqui. Então, assim, você gerar consciência da necessidade do seu serviço para o outro. Então, também isso é importante, tá? Conteúdos que gerem valor, que ajudem de verdade, e conteúdos que gerem consciência do seu serviço também, porque às vezes a pessoa não sabe que ela precisa. Verdade. Precisa saber. E aí a gente só vai conseguir isso se posicionando nas redes. Se posicionando e falando e mostrando, todo dia tá ali, tá? Qual é a sua maior dificuldade de hoje do seu negócio como social media? Porque todo negócio tem uma dificuldade. Qual é o seu? Minha maior dificuldade hoje é que eu sou o gargalo da minha. Você é seu próprio gargalo. Porque assim, eu preciso crescer e como eu sou muito operacional, eu faço tudo, porque eu amo também, né? Então, assim, chega uma hora que você precisa delegar funções que você gosta de fazer. Então, eu gosto de captar, eu gosto de editar, eu gosto de fazer tudo. Mas, assim, eu quero crescer. Não vai dar pra fazer tudo. Aí eu falei assim, meu marido, ai, amor, acho que eu vou diminuir os clientes, ficar numa vibe mais... Aí ele, não, você tem que aumentar gente pra te ajudar. Eu falei assim, eu fico pedindo a Deus pra poder... Tá bom, Deus. Aí chega cliente novo. Aí ele falou assim, para de pedir, você tá pedindo a coisa errada pra Deus. Você tem que pedir pra ele te dar direcionamento pra como você vai... Porque, montar uma equipe. Quando eu entrei no MBA, justamente foi por isso. MBA é gestão. Eu queria aprender a montar equipe, só que é difícil. O MBA não me entrega, não me dá isso. Agora eu preciso investir em cursos de mentoria. Gestão. Você vai pegar uma mentoria de gestão para poder gestão, porque eu preciso realmente aprender a delegar. Eu não sei, gente. Não sei fazer. E tá tudo bem não saber, porque a gente assim, não sabe um monte de coisa. E é muito legal, porque o que eu fiz? Hoje, e é isso que eu vou entregar na mentoria, todos os meus processos são muito organizadinhos. Então, do contato do cliente, fechamento de contrato e começo do trabalho, eu sei todas as etapas. Então, tá tudo pronto para passar para o outro. E é uma mentoria que você não teve, né? Não tive. Você teve que construir do zero. Tudo eu construí, tá? O meu contrato foi eu que montei. Uma amiga minha me deu um modelo uma vez. Num curso que eu fiz tinha um modelo, mas ele tinha 14 páginas. Eu falei, meu Deus. Ninguém nem vai ler isso. Na verdade, ninguém vai ler 14 páginas. Gente, é muito louco. Nem eu entendi. Porque nesse curso, foi um advogado que fez o contrato. Muito bom o contrato, muito legal. Só que assim, eu tenho que 14 páginas? Eu tenho que entender o contrato que eu estou dando pro cliente. Verdade. Aí uma amiga me deu um contrato. Ele já modificou todo, porque eu fui botando... meu jeito, fui percebendo o que era demanda, o que não era, mas é um contrato simples e muito, muito eficiente, né? Processo não tem nos cursos de social media. E isso foi a parte que eu mais senti falta. Então, eu fui montando. O cliente chega. Minha prospecção hoje, que me gera cliente, quando eu fecho... Em janeiro, eu fechei alguns contratos, porque o pessoal vai revendo a empresa e fecha. Aí eu falei, preciso de clientes novos. Aí comecei a prospectar, porque eu nunca tinha prospectado, assim, empresa. E todos eles deram certo. Eu falei, aprendi a prospectar. Entendeu? Vivência. Eu montei o texto, e você falou isso comigo lá no passado, que você gostaria era de trabalhar com as empresas. Exatamente. Então, hoje eu já consigo abordar e converter. E todo o processo mesmo. O cliente chegou, era tudo muito solto. Hoje eu tenho todas as minhas pastas organizadas. Se você olhar meu computador, é tudo organizado. E tudo em nuvem, tá, gente? Isso é muito importante. Se o computador morrer, tá tudo salvo, tá? Por favor. Existe uma nuvem, que é o computador de alguém que tá tomando conta de você. Não sei, não é o meu, eu tô pagando, não quero saber de quem é. Porque eu descobri isso há pouco tempo. Eu sou muito analógica, né? Eu também. Eu vi um meme. A nuvem do seu computador é um grande computador. Eu falei, gente, é mesmo, né? Tipo assim, tá tudo guardado em outro computador que não é teu. Se aquela pessoa perder, tá ótimo. Mas ela não vai perder. Mas ela não vai perder, porque eu confio na Google, eu confio. Então, assim,
Eu tenho tudo muito organizado. De novo, me perdi na pergunta, mas... Não, mas você respondeu. E a gente estava justamente construindo... Eu quis dizer muito minha de... dificuldade, né? Isso, que a pessoa começa... Ela tem uma dificuldade. Agora eu preciso crescer e aí eu tenho essa dificuldade. De qual é a próxima etapa, assim. Eu já sei que eu preciso de um espaço. Porque assim, eu já tentei pessoas online trabalhando comigo. Não deu certo. Porque é muito engraçado isso, né? O online hoje é um mundo de possibilidades, é democrático. Mas... as empresas estão voltando com o presencial. Muito forte. A Amazon voltou. E todo o discurso você lê, você que lê muito, você está sempre antenada, e as pessoas têm que... É o que eu falo, tem que estar atento, gente, aos grandes. Por que eles estão voltando com o presencial? Porque eles querem ferrar com a vida do trabalhador? Não é isso, é porque... A cultura, a força do trabalho, a troca. A gente está ali próxima, a troca. E o online, às vezes, ele distancia você disso. Então, eu preciso de alguém do meu lado ali para ver o que eu penso, o que eu sinto quando eu faço aquilo. Porque, como eu falei, eu tenho dificuldade porque eu gosto tanto de fazer... Então, aquele amor, eu tenho que passar isso pra pessoa. E a pessoa que tá no computador, ela não enxerga, ela faz de qualquer jeito. Não é... Aí eu falo assim, não sei o que fiz, ficou muito ruim. Não consigo gostar. Aí eu começo a mexer, porque a gente divide uma pasta, a pessoa vai lá, monta. Entregou a demanda da semana. Eu tive 2 pessoas me ajudando. Ela entregava a demanda, eu fazia um monte de coisa. E aí você tava tendo só um retrabalho. Aí, entendeu? Então, eu preciso de alguém do meu lado, junto comigo. É por isso que muitas empresas contratam social media também CLT, e tá tudo bem. Por quê? Porque ele quer o social media dentro da empresa e tá tudo bem, sabe? Vai ter muita vaga para social media CLT, sempre. Porque tem empresas que querem ele lá dentro. E aí vem o diferencial. Eu não tô dentro. Hoje tá dando festa Dia das Mães numa escola. Eu tô aqui. Mas eu vou entregar para ela um resultado, que ela vai mandar os registros, como se eu estivesse lá. Sim. Porque você já vivencia isso. Eu não posso deixar o meu cliente sentir falta da minha presença. Eu tenho que entregar, tá tudo alinhado, tudo definido, tudo prontinho para ela me entregar. E eu vou entregar um negócio que eu falo assim, caraca, mas ficou muito bom. Eu quero esse uau do cliente, sabe? Então, um bom social media, ele não tá lá, mas ele tem que mostrar que ele mesmo não estando lá todo dia na empresa, ele vai viver a empresa. E aí meu cliente fala, você parece uma professora de espanhol, você parece uma musicalizadora infantil, você parece uma... Vou parecer mesmo, porque eu vou entrar com abraçar o seu negócio. Pra gente fechar, Van... Como é que vai funcionar a mentoria? Você já tem ela para compartilhar? Então, ela está praticamente pronta, né? Vou lançar em breve. Não está pronta ainda 100%. Não vou lançar link aqui hoje, gente. Mas, assim, ela já está toda esquematizada. Vão ser encontros online, tá? Então, tem todo um processo do início. É do zero ao profissional, tá? Então, vai ter encontros online em grupo. E vai ter encontro individual com cada um para a gente mexer os ponteirinhos no final do que falta para cada um. Vai estar na plataforma. Então, todas as aulas vão ser gravadas. Todo o material de apoio vai estar arquivado na plataforma, acesso, tudo por 1 ano. Então, assim, tá tudo direitinho já encaminhado para lançar. O pessoal vai ficar na expectativa aí de entrar na primeira turma, né? Eu já vejo muita gente falando que a primeira mentoria, ela geralmente a pessoa entrega ouro, que ela quer fazer daquele pessoal que está começando ali resultado, os melhores gente? Do mercado. É sempre assim, o resultado do seu cliente é o seu resultado. É isso. E aí você quer entregar o melhor. Eu quero meu cliente faturando, falar, caraca, eu fiz com a Vanessa, faturei, comecei a trabalhar, ganhei dinheiro, faz também. E é isso. Sabe, para fechar mesmo, que eu acho incrível essa mentalidade de quando a pessoa aprende uma coisa e ela quer ensinar. Eu sei que muita gente... Eu também amo. Eu sei que muita gente tem dificuldade e entende como concorrência ou como... como é que eu vou ensinar uma coisa que eu faço? Cara, o código da multiplicação é justamente esse. O código da riqueza é você aprender, fazer e depois começar a ensinar para o mundo. Porque aí você aprende 3 vezes mais, você fica muito melhor, você vira referência e o marketing de conteúdo é isso. E tem muita gente que fica com medo. Mas eu vou entregar tudo que eu faço. Eu falo, gente, mas isso é marketing de conteúdo. E você vai entregar sim. Só que você vai entregar de forma solta, sem didática, sem organização. O seu curso que você vende tem organização. Eu entrego muita coisa no meu Instagram. E que bom que muita gente aprende ali sem precisar comprar curso meu. Mas se ele quiser aprender de forma didática, organizada... realmente para ter resultado, ele vai precisar comprar, não tem jeito. Então, assim, não fiquem com medo de entregar o seu melhor. Eu queria muito que a gente fechasse com isso. Não fica com medo de entregar o teu conteúdo de valor, porque a pessoa vai precisar comprar. Vai precisar. E quando ela entender que você está entregando valor, ela vai comprar de você. Eu tô querendo muito me tornar uma grande nome no YouTube. E aí eu comecei a consumir conteúdo de um cara que ele ensina no YouTube. Só que é tudo tão bagunçado que eu falei, eu vou precisar comprar o curso desse cara para eu poder entender como que eu tiro meu YouTube daqui para cá. É isso aí. É isso. E é isso que você vai fazer com essa galera do social media. Você começa no gratuito mesmo, mas uma hora você vai precisar comprar o que você quer. E vai ter coisas que você não vai comprar, porque você quer só aprender mesmo o básico para saber e tá tudo bem. É isso, entendeu? Obrigada, tá? Obrigada, Rafa. É sempre um prazer. É um prazer todo meu. Faltou algo? Eu também amo fazer podcast. Acho que foi tudo, né? Acho que fluiu. A gente, social media. Vamos lá, vamos estampar na camisa. Tem várias camisas, tá? Já fiz, vou fazer um ensaio de fotos agora, porque a mentoria tem que ter o linda, né? Então vai ficar bem legal. Parabéns pelo trabalho que você alcança Obrigada, muitas Rafa. vidas aí, não só transformando no Instagram, mas que você vire uma grande mentora de
de pessoas, de profissionais que querem se posicionar no digital, que querem transformar a sua carreira. Que você vire para as pessoas o que você fez em você. Fez uma transição de carreira. Ai, maravilhoso, gente. Né? Tomara que sim. Aprendeu e fez o seu sucesso profissional e agora você vai ensinar outras pessoas a fazerem esse mesmo caminho. Parabéns, tá? Obrigada. E vamos juntas, né? Vamos embora. Seguindo, Sucesso. fazendo uns podcasts também. Amém. Obrigada. Obrigada a você que esteve aí com a gente. Se inscreve no canal, deixa seu like. Seja muito bem-vindo a essa mentoria sobre rede social, sobre Instagram. A gente está muito feliz de ter você aqui. Se inscreve no canal e acompanha com a gente. Vai lá na rede social da Vanessa, maratona. E eu tô te falando isso, gente, porque eu consumo, tá? Tem pessoas que... Você deve ser assim também. Tem pessoas que a gente vai lá consumir o conteúdo da pessoa. Aham, eu tenho. Eu vou lá. Eu tenho. Eu vou no seu conteúdo para consumir, que eu sei que você sempre tá entregando ali uma edição, um toque, um hype do momento. É isso aí. E eu te convido a fazer a mesma coisa. Um beijo, até a Obrigada, próxima. gente. Até. Obrigada, tá? Eu adorei. Ai, foi ótimo.